Olá, meus irmãos em Jesus Cristo, que Ele nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine para que possamos assimilar e que nos dê força para colocarmos em prática em nossa vida os ensinamentos que estamos adquirindo, estudando o Livro dos Espíritos aqui no nosso canal. Hoje nós continuaremos o tema Guerra, que está no capítulo 6 da Lei de Destruição, na parte terceira que trata das leis morais. A questão de hoje é de número 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? É a pergunta que Kardec faz e a espiritualidade superior responde: grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Miramês nos diz que os países que suscitam guerras para proveito próprio são os grandes culpados e responderão pelos desastres que provocaram, dos flagelos que torturam os povos. Dizia Jesus: é necessário o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. A ambição quase sempre é o motivo dos países famintos por dinheiro de bens materiais. Os que perdem a guerra, além da derrota e muitas perdas, ainda são surrupiados pelos vencedores, sofrendo expoliações de todos os tipos. Por simples conveniências, os opressores acham que devem fazer justiças pelas próprias mãos com os seus semelhantes, os quais já sofrem muitas necessidades. Jesus, há quase 2000 anos, já preveniu aos intérpretes da lei de Deus o que poderia ocorrer com eles, conforme Lucas anotou no capítulo 11, versículo 46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Eis o que fazem os países chamados desenvolvidos, a que chamamos de opressores. Eles sobrecarregam os ombros dos países pobres, colocando-lhes fardos pesados, mas nem com o dedo querem tocá-los. São os grandes culpados dos flagelos acontecidos. Não sabem eles o preço que deverão pagar, porque a natureza lhe responderá dentro da justiça de Deus. Assim pode ocorrer também com os homens. A lei nos diz que ninguém oprime sem ser oprimido, ninguém persegue sem ser perseguido. Tudo o que damos, recebemos de retorno. Muitos são os que fazem guerras exteriores e muitos mais os que fazem guerras interiores, que suscitam flagelos íntimos, que são bem piores. Jesus veio nos ensinar como termos paz, deixando para a humanidade o remédio para todos esses males, o Evangelho. Não queiramos ser os culpados da desarmonia entre os povos e os seres que os acompanham. Conservemos essa postura ante o Cristo de Deus, procurando Jesus e nos fazendo entendidos dos seus preceitos, vivendo-os no dia a dia, para que passem a tempestade e surja a bonança em nosso caminho. Os homens que suscitam guerras escrevem no livro da vida seus delitos para com a sociedade, e lhes custará muito caro o reparo. Talvez muitas experiências na terra ou em outros piores que ela, em duras expiações, em que a consciência vai se revelando para que possamos, por misericórdia, não nos revoltarmos contra a vida e, às vezes,
contra o próprio Criador. Provocar uma guerra para proveito próprio é incorrer em perigo desastroso. A doutrina dos Espíritos nos traz convite todos os dias para que possamos mudar a nossa postura espiritual, no modo de conversar com os outros, de agir com os nossos semelhantes, porque a palavra é força poderosa que destrói e constrói, de acordo com os sentimentos que alimentamos. É por isso que Jesus é o nosso mestre incomparável. Ele é o educador do verbo em todas as situações. Não sejamos os grandes nem mesmo os pequenos culpados. O nosso lugar de seres conscientes, os nossos deveres, devem ser de benfeitores em todos os rumos, ajudando e servindo somente por amor.